Dia 9/2/2026. Entrei no mercado meio de meia. Ele tava aqui nessa macro de alta. Tô gravando agora porque no meio de meia eu tava atrasado para ir pro trabalho. E não deu pra gravar. Enfim, entrei no mercado meio de meia. Percebi que ele tava nessa macro tendência de alta. Então aqui vi um canal de alta, marquei. E daí o que aconteceu? Ela veio ali em cima. Eu fui em M5. Não, aqui em M15. Fui em M15, percebi aqui, eu marquei uma região de 50%, uma região de correção de Fibonacci. Então marquei a Fibonacci, percebi que ela pegou a região de 50%, ou seja, automaticamente ela não tem tanta força agora para romper. Ela pode dar uma corrigida, continuar subindo ou simplesmente reverter. Então, percepcionando isso, percebi que estava numa região um pouco delicada. Então, fui buscar uma boa oportunidade de compra, mas com cuidado, que a região poderia começar a reverter. Enfim, aqui nessa velhinha ela pegou a região dos 50%. O que é que ela fez? Ela veio aqui, caiu, subiu mais um pouco. Então, ela tem essa região aqui, ó, de suporte, certo? Essa região aqui atrás, ó, suporte, liquidez. Só que, o que é que eu acreditei? Que ela não iria cair de vez, claro. Ela iria pegar essa região aqui de liquidez onde tinha vários compradores. Então, o que é que ela podia fazer? Ela poderia pegar essa região de liquidez, fazer um pullback aqui, rejeitar essa região e cair. Ou ela poderia fazer um falso rompimento aqui nessa região, pegar a liquidez e depois voltar a subir. Então o que aconteceu? Nessa vela aqui, ela sentiu essa região. Então aqui após ter essa região, se tivesse força ela poderia começar rejeitando, mas o que é que ela fez? A próxima vela ela rompeu o pavio dessa última e voltou para a região lá. Ou seja, não tinha tanta força de baixo para continuar caindo. Então ela fez a primeira, a segunda, esperei a outra vela vir para me dar os para me colocar embaixo do último fundo aqui, 20 pontos. E entrei comprado. Então ela veio logo aqui, subiu e deu win. Foi a primeira operação. Então o que é que aconteceu? O mercado ele começou a consolidar aqui nessa região. Ele fez o topo duplo. Então eu acreditei que não é possível queda. Mas não entrei até que ela rompeu. Ela veio aqui, ó, topos e fundos mais altos e rompeu. Então eu acreditei aqui que ela poderia fazer umas velinhas aqui, ó, micro de queda, depois romper e continuar subindo para ir buscar o topo. Mas o que é que ela fez? Ela fez um falso rompimento aqui nessa região de cima. Não conseguiu romper. Ou seja, demonstrou força de venda, começou a cair. Então o que é que ela fez? Ela veio aqui, ó, a primeira, a segunda, estava projetando uma possível compra. Então ela veio aqui, fez a primeira, a segunda vela. De compra e eu não entrei. Daí ela subiu um pouco aqui e eu vi que ela tinha tá ganhando força, né? Para poder subir, mas ela tinha rompido aqui, ó. Essa macro tendência aqui, ó. Essa macro nessa micro tendência de alta, esse canal de alta. Então ela rompeu com força de queda. Então o que é que ela poderia fazer? Após romper esse canal, ela veio e fez aqui essa vela, buscou o canal e fez um pullback. Então eu pensei em entrar nessa venda. Primeira, segunda vela, entrar nessa venda. O que é que aconteceu? Não entrei na venda. Por quê? Porque ela ainda estava numa macro de alta. Eu não iria operar contra a macro. Só porque ela fez esse movimento aqui, não significa que eu poderia operar contra toda essa macro aqui, acreditando que ela ia projetar uma queda. Então não fazia sentido na minha configuração. Então o que é que eu fiz? Ela veio buscar aqui, ó, na outra, eu acreditei nessa vela. Só qual é o problema que eu estou identificando aqui?
Ela fez uma vela, não foi duas. A segunda foi doji, ou seja, não foi vela de compra. Então não era para ser uma compra aqui. Talvez eu não tenha percepcionado isso, mas identifiquei como tá verde, como a segunda vela de compra em ter comprado, baseado nessa região. Coloquei meus top 20 pontos para ela buscar um pouco mais aqui em cima. E ela deu stop. Pegou aqui. Então a primeira foi o win, a segunda foi loja. Essas foram as duas operações de hoje. Então é interessante entender isso daqui, né? A segunda operação não teve duas velas de rompimento. Ela teve uma. A segunda foi doji. Então um pequeno errinho aí, né? Que não saiu de acordo com a configuração do meu sistema. E prestar essa atenção para não cometer novamente. Acontece, estava um pouco cansado. Minha barriga tava, sei lá, tava com mal-estar. Acho que alguma coisa que tinha comido. E daí tava com mal-estar. Mas mesmo assim eu tava no bom estado mental. Mas um pouco cansado. Então, quando você está um pouco cansado, é bom que tenha todo cuidado. Todo cuidado é pouco. Para não acabar cometendo esses errinhos bobos. Mas entrei aqui e deu loja. Essas foram as operações de hoje aqui. É, que dia 9 foi um x 1. É isso aí.